Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, o verso 26. Mateus, capítulo 26, o verso 26, diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Oremos. Deus soberano, Deus único, Deus cheio de graça, de misericórdia, Deus da providência, Deus da tão grande salvação em Cristo Jesus. Tu que revelaste a tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, tu que falaste através de instrumentos que tu mesmo levantaste, preparaste, para que a tua palavra fosse toda ela escrita. Tu que enviaste o teu único filho para nos salvar. Agora estamos aqui e pedimos a tua graça sobre todos nós, para que através da exposição da tua palavra, o teu Santo Espírito esteja atuando em nós e através de nós. Esteja nos ensinando, nos exortando, nos confrontando, nos corrigindo, nos conduzindo a uma vida de maior fidelidade, santidade, compromisso com o teu reino. Pedimos que tu atues em cada um de nós, que tu ilumines nossas mentes, nossos corações, para que compreendamos e para que pratiquemos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Fomos de manhã, já participamos dessa mesa hoje de manhã, e vamos ter o privilégio também desta noite estarmos nos sentando outra vez à mesa do Senhor. Irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, esta mesa é tão importante, primeiro porque quem a estabeleceu foi Jesus Cristo. O Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o dono da igreja, o salvador da igreja, o protetor da igreja. Nós encontramos 4 narrativas bíblicas sobre a ceia: Mateus, Marcos, Lucas e o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Vejam a importância desse assunto nas páginas da Bíblia. E nós vamos trabalhar este assunto hoje. Isso é o meu corpo, antes de irmos para esta mesa. Mas antes de tratarmos diretamente do nosso tema, quando Jesus estabeleceu esta mesa, se você olhar para o texto aí, antes ele estava, Mateus diz aí, no verso 17, que eles se prepararam para a Páscoa. Foi a última Páscoa que Jesus comeu com os apóstolos. Então esta mesa foi estabelecida exatamente naquele momento que Jesus estava participando da jantar de Páscoa com os discípulos, com os apóstolos. E o fato de ele estar ali, então, o que aconteceu? O fato de Jesus ter transformado a sua última refeição de Páscoa na instituição da ceia do Senhor mostra a unidade da redenção e revelação de Deus.
Ok, então essa é a primeira coisa que nós encontramos aí. O pão foi abençoado. E aí eu queria já começar a aplicar. Você vai para essa mesa hoje. Se você é membro dessa igreja, em comunhão com ela, ou membro de qualquer igreja evangélica idônea, você vai poder participar conosco desta mesa. E a primeira coisa que eu quero lembrar para você nesta noite é que Jesus tomou o pão e diz que ele o abençoou. Tudo que é colocado nas mãos de Cristo, de Jesus, recebe a sua bênção. Pode ser algo aparentemente muito simples, muito humilde, que tem pouco valor, singelo. O fato é que no contato com Cristo é abençoado. Quero lembrar isto. Ele pegou o pão e abençoou. Porque as mãos de Jesus são mãos abençoadoras. Onde Jesus coloca as mãos, ali está a bênção de Jesus. Muitas pessoas temem colocar suas vidas, seus bens, seus recursos nas mãos de Jesus, achando que ele as reterá para si. Grande engano. Nas mãos de Cristo tudo é abençoado. Nós vamos para esta mesa aqui hoje, vamos ser desafiados a colocarmos tudo nas mãos de Cristo. O nosso hinário atual não tem mais aquele hino. Você sabe qual é? Aquele. Tudo entregarei. Quando esse hinário ficou pronto e houve questionamento, por que esse hino não está mais no hinário? Uma das justificativas que eu recebi, explicações, pela comissão que elaborou o hinário, é que nós éramos mentirosos. Nós cantávamos, mas não praticávamos. Tudo entregarei. Mas a gente não entregava. A gente retia. Tudo entregarei. A gente cantava com voz forte. Mas o coração não entregar não. Jesus, minha vida não. Completa eu não posso entregar. Entregar meu dízimo, minhas ofertas, meus bens. Não. Nesta noite essa mesa me ensina que as mãos de Jesus são abençoadoras. Ele abençoou o pão. Ele quer abençoar a nossa vida, a nossa história, nossos dons e talentos. Tudo que somos e temos, devemos colocar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Ele merece o melhor de nós. O melhor. Ele não merece resto. Eu até já preguei aqui que no passado, graças a Deus, eu não ouço mais isso. Mas houve uma época que eu ouvia isso. Que a pessoa ia para a frente da igreja, olha, não deu tempo de preparar bem, mas é para Deus mesmo. É para Deus. Eu não consegui ensaiar bem mesmo, mas é para Deus. Como se Deus merecesse o pior da nossa vida. Deus quer o melhor de nós, do nosso tempo, nossos dons, talentos, recursos. Eu não posso ter medo de colocar tudo isso nas mãos de Jesus. Porque o Jesus que abençoou aquele pão, quer abençoar a minha vida, o meu trabalho, as minhas realizações, minhas tarefas, tudo nas mãos dele. Eu coloquei aqui, no meu sermão aqui, depois você pode ler em casa, João capítulo 6 tem a narrativa da multiplicação dos pães. E lá em João capítulo 6, nós encontramos lá um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E uma multidão para ser alimentada. E aquele rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, entregou tudo nas mãos de Jesus.
E Jesus dando graças, abençoando os 5 pães e 2 peixes. Diz a narrativa lá que 5.000 homens foram alimentados. Só homens. Mas temos que pensar que tinha mulheres e crianças, né? Então não foram somente 5.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, uma multidão foi alimentada. Bem maior do que 5.000 pessoas. Porque havia mulheres e crianças. E, pasmem os irmãos, todos comeram. E ainda houve uma sobra de 12 cestos. Quando Jesus põe as suas mãos, quando colocamos nas mãos de Jesus, Ele abençoa, Ele multiplica, Ele nos capacita para fazermos a sua obra. Aquele pão era um símbolo do corpo de Jesus, que seria entregue por nós. E esse pão foi abençoado. Que bênção Jesus tem sido para o mundo. Aquele que estabeleceu a ceia é a maior bênção para o mundo. O Salvador. Mas vejam, volte para o texto aí. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu. Ele não só abençoou o pão, mas ele partiu o pão. Ele partiu. O que podemos aprender com isso? Creio que foi muito solene aquele momento. Quando após haver abençoado o pão, Jesus o partiu. O ato de partir implica sempre em sacrifício, em dor. De fato, Jesus Cristo foi partido, tal a intensidade do seu sofrimento, da sua agonia, da sua dor. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, a minha mente foi levada, arrastada, conduzida por profeta Isaías. Aquele que profetizara mais de 7 séculos antes de Jesus nascer. E como já dissemos, o profeta Isaías parece que estava ao pé da cruz, escrevendo sobre o sofrimento de Jesus. E diz assim o profeta Isaías, capítulo 53, 3 a 6. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi partido por nós, moído, massacrado pelas nossas iniquidades. Quando ele está no Getsemane, orando, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele está lá no Getsemane orando. A alma dele está em profunda agonia, porque ele sabia que seria moído por nós.
amassado por nós na cruz, pregado numa cruz em nosso lugar. E eu gosto do evangelista Lucas, quando ele narra Getsemane 22:44, ele diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. Mas veja a continuação desse texto. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você já viu alguém suando sangue? Eu nunca vi. Eu me lembro do meu pai trabalhando na roça, banhado de suor. Mas nunca vi uma gota de sangue no corpo do meu pai. Mas o Filho de Deus, lá na cruz, morreu por nós. Enquanto estava já vislumbrando a sua morte, seu suor se transformou em gotas de sangue, partido por nós, moído por nós. E lá na cruz ele disse, aqui em Mateus 27:46, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus foi desamparado por nós. Ele partiu o pão para a nossa reflexão. Como tem sido o nosso cristianismo? Será que nossas vidas têm estado no altar de Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável, para servir diariamente com nossos dons, talentos e bens na família, na igreja e na sociedade? Será que eu tenho essa disposição? Quantos de nós permitiríamos que nossas vidas, por amor e consagração à causa de Cristo, fossem partidas, moídas? Não para salvação. Eu já fui salvo. Não há nada que eu possa fazer para me salvar, porque Deus já me salvou. Mas uma vez salvo, eu preciso estar disposto a me entregar, a me render, a ser moído, trabalhado pelas mãos do Mestre. E há um texto que eu coloquei aqui, que é lá de João capítulo 12, 24 e 25. Em verdade, é Jesus falando. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Usando a ilustração de uma semente, Jesus ensinou que sua morte era necessária para multiplicar sua vida em muitas pessoas. Se o grão de trigo cair na terra e ficar lá, não vai resolver nada. Mas se ele germinar, ele crescer, vai frutificar. Será que eu tenho essa disposição? Como um grão nas mãos de Cristo, de morrer por Cristo, de me entregar mais a Cristo, de ser partido, de ser bênção para outras pessoas. Essa é a segunda lição que eu queria destacar. Você vai para esta mesa. E é necessário, indispensável, ter essa disposição. Perder a vida para ganhar. Deixar ser moído para ser bênção para outras pessoas. Mas há uma outra coisa que me chama a atenção em Mateus 26:26. Veja aí. A terceira coisa que o texto diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos. Deu aos discípulos. E eu fiquei pensando naquela hora solene,
Deve ter sido um momento carregado de santas emoções. Ali, naquele momento, depois de quebrar, partir o pão, ele começa a dar um pedaço para quem? Para cada um. Ele vai partindo. Ele estendeu as suas mãos e foi entregando um pedaço para Pedro, outro para André, outro a Tiago, outro a João, outro a Filipe, outro a Bartolomeu, outro a Mateus, outro a Tomé, outro a Tiago, filho de Alfeu, outro a Tadeu, outro a Simão Zelote, e outro a Judas Iscariotes, o traidor. O traidor. Ele entregou. Silencioso, cada um recebeu um pedaço daquele pão. Cada um recebeu um pedaço. Essa é a lição da doação. Assim como o corpo de Jesus foi entregue em pedaços, simbolizando o seu corpo, nós também somos chamados a nos doarmos. A nos doarmos. Será que a igreja tem sido assim? Será que nós, como povo de Deus, temos aprendido a doação? Parece-me que os crentes pensam mais em receber do que em dar. Somos, por natureza, egoístas, ególatras, egocêntricos. Temos dificuldade na doação. Mas Jesus está dizendo, olha aqui, ó, um pedaço para cada um. Eu estou me doando, me entregando por vocês. E em Atos nós encontramos a seguinte expressão, Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. E recordar as palavras de quem? Do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é o quê? É dar que receber. É preciso que nos doemos, nos entreguemos com tudo que temos e somos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate por muitos. Mas eu termino com uma última coisa. Voltando ao texto de Mateus, diz o texto que ele abençoou o pão, que ele partiu e deu, mas agora diz o texto, o pão foi ingerido, foi comido. Como já dissemos, não era o corpo de Cristo, literalmente falando. Era símbolo da pessoa de Cristo. Que momento foi aquele? Cada um daqueles homens não ficou todo o tempo com um pedaço de pão em sua mão. Não. A ordem do Senhor foi: comei. Comei. Uma ordem, um imperativo. O ato de comer. O pão significa identificação. Jesus deixou isso muito claro em seu ensino em João 6. Que diz o seguinte, João 6, 47, 48, 51 e 53. Em verdade vos digo, veja a chave desse texto. A chave do texto de João é o primeiro verso. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, comer de Jesus não é transubstanciação. Não é comer um pedaço de pão que um dogma diz que se transforma em carne e sangue. Não. O próprio texto da chave hermenêutica. Crer em Cristo. Compromisso com Cristo. Ter Jesus como Senhor na sua vida. Isso é como se fosse comer. E ele continua. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Simbolicamente, é a minha pessoa, a minha entrega, a minha doação. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo,
se comerdes a carne do Filho do Homem, e se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Vocês precisam crer em mim, se comprometer comigo. É como se fosse comer literalmente, mas não é literal. Vocês precisam internalizar quem eu sou, como Senhor, como Salvador, como aquele que veio para se doar, para morrer, para se entregar. O pão que é servido como alimento só tem valor nutritivo a partir do momento em que comemos. Vida cristã é identificação, comprometimento pleno com Cristo. Esse é o significado desse texto. A partir do momento em que aquele pão foi consumido, ingerido, ele desapareceu. Foi o que aconteceu com Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou para viver sua vida naqueles que o recebem e o confessam como Salvador e Senhor. Mateus 26, 26. Ele abençoou, diz o texto, ele partiu, ele deu e eles comeram. Que fiquem conosco as lições do texto. Que lições? Em forma de desafio para mim e para você. De um chamamento também, de uma inspiração para a vida cristã. Eu tenho me colocado nas mãos de Cristo diariamente para ser uma bênção para as pessoas. Repito, eu tenho me colocado nas mãos de Cristo diariamente para ser uma bênção para as pessoas. Deus quer me abençoar para abençoar outras vidas. Eu sou bênção na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, na minha escola. Eu decido uma bênção nas mãos de Deus. Cristo quer que eu seja uma bênção, porque nas mãos dele eu posso atender lá o que foi dito para Abraão, não é isso? Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Bênção para os filhos. Bênção no casamento. Bênção na igreja. Eu tenho sido um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos diz isso. A minha vida é um culto a Deus onde estou. Esse culto aqui é maravilhoso estar aqui nessa noite. Como eu gosto de estar aqui. De adorar a Deus com o povo de Deus. Momento maravilhoso. Mas esse culto não é tudo. A vida é um culto. É uma entrega. Onde eu estou adorando e cultuando a Deus. Eu tenho me doado com tudo o que tenho e sou. Responda. Você e Deus. Eu tenho um comprometimento pleno com Cristo? Se não tenho, eu estou em pecado. Porque eu preciso ter. Mateus 26, 26. Vamos para esta mesa. E essa mesa lembra? Isso é meu corpo. A bênção nas mãos dele. A doação, a entrega, a consagração para vivermos inteiramente nas mãos dele. Que Deus assim nos abençoe. Nos desperte, nos fortaleça e nos conduza a sermos bênçãos nas mãos de Cristo. Nós vamos agora nos preparar para a ceia do Senhor, tendo um cântico, não é isso? Então, momento preparatório para a ceia do Senhor nesse momento. E dessa forma, então, estaremos participando desta mesa nesta noite. Fiquemos em pé, irmãos. Só a gente
ajustar aqui o equipamento.
Os irmãos podem se assentar. Eu passo a palavra ao pastor da igreja, reverendo Juliano, para o ato de ministração da ceia do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, seja com a família de cada um de nós, com você que nos acompanha pela internet. Eu quero convidar os presbíteros que venham à frente para que nós passemos para a celebração da ceia do Senhor. Quero convidar o nosso irmão, reverendo Ricardo, também, que vem à frente. Reverendo Paulo. Irmãos, como nós já fomos ensinados aqui nessa noite, essa é a mesa do Senhor. Essa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa não é a mesa da primeira igreja presbiteriana aqui em Indaiatuba, essa é a mesa do Senhor. E se você nos visita nessa noite e faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, você é muito bem-vindo para participar conosco se você está em plena comunhão com a sua igreja, porque essa é a mesa do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós vamos ter mais uma palavra de oração, nos preparando para a participação da ceia do Senhor. Eu convido o presbítero Sálvio a fazer essa oração. Pai, para nós é um momento de muita alegria, um momento de louvor. Mas certamente, ó Deus, aquele dia não foi. O céu escureceu, o sol perdeu a sua luz, os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram, porque foi um momento terrível. Mas nós te louvamos porque ali foi a demonstração do teu amor por nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor por esse momento tão precioso em nossas vidas, onde nós podemos comemorar aquele momento. Louvado seja o Senhor pela bênção da salvação. Amém. Louvado seja o Senhor por tudo quanto o Senhor fez e faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que você que vai participar da ceia do Senhor se coloque em pé para facilitar o trabalho dos nossos presbíteros. Você pode nos auxiliar?
Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Algum irmão involuntariamente foi omitido na distribuição dos pães? Por gentileza, levante uma das mãos. A palavra do Senhor diz o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aqueles que vão participar, por favor, fiquem em pé.
algum irmão ou irmã foi omitida na hora da distribuição do suco de uva? Levante uma das mãos, por gentileza. Ok. Fiquemos em pé, irmãos. Eu vi que o nosso irmão, reverendo Odilon, está aí. Eu gostaria de chamá-lo que venha à frente, fazer a última oração e impetrar a bênção do Senhor. Desculpe, reverendo, eu não tinha visto o senhor aqui. Por favor. Senhor Deus e Pai, nós estamos com grande alegria na Tua presença nesta hora. E hora tão solene também para cada um. Podemos, ó Deus, sentir o olhar de Cristo naquele momento com os seus discípulos, dizendo: fazer isto em memória de mim. Ó Deus, nós agradecemos porque somos incluídos nesses discípulos, como o apóstolo Paulo depois dizendo também na sua carta aos Coríntios, porque todas as vezes que o comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós agradecemos a Deus por participarmos desse sacramento, relembrando a palavra de Jesus Cristo, quando Ele disse: até aquele dia. E nós almejamos isso, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, que naquele dia haveremos de participar pela última vez com o Senhor Jesus Cristo, Senhor da Igreja. Nós oramos rogando Tua bênção, ó Deus, à Igreja que se reúne para esse fim. Rogando Tua bênção, ó Deus, a esta Igreja, tanto seus pastores como todos os seus oficiais e todos os departamentos que sintam sempre essa graça de servir ao Senhor em todo o tempo, com todo o coração, exaltando o Seu nome tão precioso para as nossas vidas. Nós agradecemos a Deus por isto e nós oramos confiados nos merecimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Sim, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Obrigado. Muito bem, queridos, nós temos alguns avisos, e o primeiro deles eu quero passar para o Sálvio, que vai falar a respeito do acampamento. Como nós falamos de manhã, e o nosso chefe, o Michel, ele disse o seguinte: é bom nós ressaltarmos o seguinte, que se você vai pagar de uma vez só, não tem problema, mas dê o nome já, que é para nós sabermos quantas pessoas irão no acampamento. Então, se você tem o dinheirinho já para pagar tudo de uma vez, dê o nome para ele. E se você não tem, procure também para pegar o carnezinho, tá bom? Nós esperamos que seja um tempo agradável, um tempo de comunhão com os nossos irmãos, um tempo de comunhão com o nosso Deus, e para nos alegrarmos, porque Deus permite a cada um de nós estarmos juntos. Louvado seja Deus por isso. Amém. Lembrando, irmãos, que o tema do acampamento é encontros transformadores com o Senhor Jesus. Eu já disse aqui ousadamente que esse acampamento vai ser uma bênção, não tenho dúvida disso, e é uma oportunidade não só de nós estarmos em comunhão, adorando ao Senhor, mas também de convidarmos pessoas que não conhecem a Cristo para que tenham esse encontro transformador nesses dias. Então, além de fazer a sua inscrição, ore pelos palestrantes, por esses dias, para que Deus traga a vida àqueles que estão mortos através desse trabalho. Muito bem, na semana que vem nós temos a primeira apresentação da cantata de Natal. Vai ser pela manhã.
E também é uma oportunidade de você convidar pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo para ouvir a mensagem cantada e a mensagem exposta também. Então, no próximo domingo, às 9h30, aqui na igreja. No outro domingo, dia 19, será a segunda apresentação do coral. E no dia 19, a apresentação será à noite, ok? Dia 19, às 18 horas. Classe de catecúmenos. Se você não faz parte, não é membro da igreja ainda, mas Deus tem tocado o seu coração para isso, ontem nós começamos uma sala de catecúmenos, ok? Onde nós vamos nos preparar, né, durante alguns meses, para que você possa então fazer parte dessa igreja. Professar a sua fé, se você ainda não o fez, ser batizado, se ainda você não foi batizado, ok? Se há interesse da sua parte, pode procurar. Nós começamos ontem, mas ainda dá tempo. Nós já temos 8 pessoas inscritas, ok? Então, venha para cá, faça a sua inscrição também. Lembrando os diretores, né, das sociedades internas, que no dia 19 é o último dia para a entrega dos relatórios das sociedades. Então, já prepare o relatório e entregue para o nosso irmão presbítero Daniel. Cada dia de Natal, a igreja fez a aquisição, né, de alguns exemplares do cada dia de Natal, e nós fizemos essa aquisição para que você possa distribuir isso aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus familiares, aquelas pessoas que você ama, onde você pode falar, né, pode dar essa literatura que fala do nosso Jesus, que fala do Natal. Nós temos 31 mensagens de Natal nesse cada dia. Então aproveite para evangelizar os seus queridos. Bom, irmãos, é isso. Nós temos também o recado do Mãos que Abençoam e nós temos uma projeção. Bom, o primeiro recado do Mãos que Abençoam é que nós estamos ainda em campanha, e o nome da campanha é Doce Natal. E qual é a ideia? É que nós incrementemos as cestas que nós estamos dando, né? Estamos contribuindo com aquelas famílias carentes com chocolate e com panetone. A caixa de chocolate ela custa R$10 e o panetone R$16. Então você pode fazer a doação. Como é feita essa doação? Por depósito na igreja, ok? Então, você vai na conta da igreja e você vai fazer um depósito, e nós temos um exemplo ali. Imagine que você quer doar um panetone. O custo do panetone é R$16. Como que o tesoureiro vai saber? Com o final 03. Qualquer valor que chegar com o final 03, o tesoureiro já sabe que esse dinheiro é destinado para o Doce Natal, para a compra desses chocolates e desse panetone, ok? Próximo slide. Muito bem, no próximo domingo nós temos o drive-thru, né? Sempre no segundo domingo do mês, e o horário do nosso drive será das 10 da manhã até o meio-dia. O que nós estaremos recebendo? Alimentação não perecível, produtos de higiene, aquilo que nós já costumeiramente temos trazido para cá. Só que mudou um pouquinho. O que mudou? É que a partir de agora nós não estaremos mais recebendo roupas. Graças a Deus houve um grande empenho da igreja, nós recebemos muitas doações de roupa, então nós vamos dar uma parada com a questão da roupa, podemos até voltar mais para frente, mas agora nós vamos parar e vamos nos concentrar nos alimentos não perecíveis, nas questões de produto de higiene. E nós aproveitamos para agradecer aos irmãos, né, que já contribuíram com a questão de roupa. Ok? Acho que são esses os avisos de hoje. É isso mesmo, já foi dado esse aviso. São esses os avisos, irmãos. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a nossa semana.